Com Deus tudo é possível. Marcos capítulo 10, no versículo 23, diz assim: com Deus tudo é possível. Então, Jesus, observando ao redor, declarou aos seus discípulos: quão difícil é para aqueles que possuem muitos bens ingressar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos diante de tais palavras. No entanto, Jesus insistiu em lhes afirmar: filhos, entrar no reino de Deus é, de fato, muito difícil. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram muito assustados e comentavam uns com os outros: sendo assim, quem conseguirá se salvar? E Jesus, fixando neles o olhar, lhes revelou: para o homem isso é impossível, todavia não para o Senhor, pois para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a declarar para Jesus: eis que nós tudo abandonamos para te seguir. Garantiu-lhes Jesus: com toda a certeza vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens por causa de mim e do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, e com eles perseguições, mas no mundo futuro a vida eterna. Todavia, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. A gente está em uma época que é a época da Semana Santa. É a época em que os católicos, e que nós também entendemos, os cristãos entendem que seria a época em que Jesus ele é crucificado, ele sofre, mas ele, no terceiro dia, ressuscita para a glória de Deus. Nós sabemos, não sei exatamente qual foi o dia em que isso aconteceu, e eu não sei exatamente se seria neste período, nesta semana, mas sei de uma coisa, que isso aconteceu. Jesus nos diz que nós devemos sim glorificar a Ele, buscar a sua presença e fazer a sua vontade. Mas não somente adorar a Ele na Semana Santa, não somente renunciar à carne ou alimentos assim em dias de Semana Santa. Mas enfim, Jesus ele não olha para a carne, Jesus não olha para nada disso. O que o Senhor tinha falado comigo aqui é que nós devemos renunciar às nossas vontades. Nós devemos renunciar o nosso querer, aquilo que nós queremos. O Senhor tem falado aqui que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. E para isso nós devemos renunciar ao nosso eu, às nossas vontades, o nosso querer, aquilo que nos afasta dele, aquilo que nos afasta da presença dele. Muitas das vezes o Senhor ele está de braços abertos para nos receber. Isso é fato. Mas quando vamos até o Senhor, devemos entender uma coisa: vamos renunciar sim às nossas vontades, Ele vai nos transformar, mas nada se compara ao seu amor, ao seu olhar amoroso, nos olhando com grande compaixão, com infinita compaixão e com infinita graça e misericórdia. Jesus nos ama muito, mas nós precisamos sacrificar a nós mesmos para viver com Ele a eternidade, para viver a vida eterna, para entrar no reino de Deus. E aqui o Senhor diz que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus, porque o rico ele está apegado aos seus bens. Na passagem anterior, um homem vem até Jesus e começa a falar: Senhor, eu obedeço a tua palavra, eu faço aquilo que está de acordo com a sua palavra, com os mandamentos do Senhor, eu obedeço aos mandamentos do Senhor, mas o que mais eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz: vende os seus bens e dê aos pobres. Mas o homem, apegado aos seus desejos, às suas posses, ele triste sai e não faz aquilo que o Senhor o ordena a fazer, o ensina, o conduz a agir, a fazer. E muitas das vezes isso acontece com a gente. Não que sejamos ricos, mas muitas das vezes são posses, são amizades, são alimentos, são bebidas, são ambientes, lugares que nos afastam de Deus e a gente não está querendo renunciar àquilo por nossa própria vontade. Mas o fato é que as nossas vontades são carnais e toda vontade carnal é pecaminosa. E as vontades pecaminosas levam à morte, e morte eterna. E morte eterna leva à destruição. E Jesus ele quer nos dar a vida eterna, quer nos dar a paz que vem do Senhor, a alegria e a felicidade, a vida eterna com Ele, onde não haverá morte, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá nada disso. Mas nós precisamos entender que isso não vai ser algo fácil, isso vai ser algo que nós precisamos renunciar a nós mesmos para viver a vida eterna com Jesus. Então,
se entendemos que a nossa vontade é pecaminosa e nos leva ao mau destino, devemos renunciar às nossas vontades e aquilo que nos afasta do Senhor para que venhamos viver de acordo com a vontade dele. Jesus é santo e nós somos pecadores. Nós não somos dignos nem merecedores de viver próximo ali junto dele. Mas ele nos torna dignos, ele nos torna merecedores. Mas para isso, ele nos santifica. E nós devemos estar em constante santidade para nos abster dos nossos pecados, para nos afastar dos nossos pecados, dos nossos erros e fazer a vontade do Senhor. O Senhor Jesus quer de nós renúncia dos nossos desejos, renúncia dos nossos hábitos, renúncia daquilo que nos afasta da presença dele. Porque se somente ele é o caminho, ele é a salvação, ele é tudo, nós não devemos olhar nem para a esquerda, nem para a direita, nem para qualquer outro lugar que não seja Cristo. O nosso motivo e a razão da nossa existência é Cristo. E é fato que Jesus, ele entregou a vida dele por amor a nós, por misericórdia, por graça, e ele se sacrificou de graça. E nós devemos também nos sacrificar por amor a ele. Ele fez de tudo por nós e continua fazendo todos os dias, porque próxima está à sua volta, ele quer te abraçar, ele quer te acolher, ele quer te receber no reino de Deus. Mas é necessário que você tome uma atitude, porque ele te deu a escolha. Mas vai depender de você, se você quer viver a vida eterna com Jesus ou se você quer fazer as suas vontades, aquilo que vai te afastar de Deus cada vez mais. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas as nossas vontades, o nosso querer, os nossos desejos são errôneos, são pecaminosos, são falhos e só vão levar à destruição. Mas agora a escolha, se você quer viver a vida eterna com Jesus, ou se você quer realmente deixar todas as coisas que te afastam dele para trás, só depende de você. Então, que hoje você venha tomar essa atitude de deixar as coisas que te afastam dele para trás, deixar esses desejos, essas amizades, esses lugares para trás. Não vai ser algo fácil, vai ser algo difícil, mas não se esqueça, nada se compara ao Senhor Jesus olhar para você naquele grande dia, olhar com aquele olhar de amor e graça e dizer: filho, servo fiel, entra no meu reino, porque você foi fiel a mim. Jesus te ama muito, que Deus te abençoe.